Olá, alunos. Sou a professora Márcia Selivon e vou estar com você para estudarmos a unidade 1 da disciplina Interpretação e Produção de Textos. Antes de nós iniciarmos o estudo dessa disciplina, vamos verificar quais são os objetivos gerais. Então, os objetivos gerais são 3. Ampliar o universo cultural expressivo do aluno. 2. Trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade. 3. Produzir na linguagem oral e escrita textos diversos. Além desses objetivos gerais, nós temos os objetivos específicos. Quais são eles? Primeiro, valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer. 2. Aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na leitura. 3. Ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico. 4. Identificar as ideias centrais do texto, ampliar seu vocabulário ativo, aquele vocabulário que nós utilizamos no dia a dia. E 5. Expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando a eficácia da comunicação. Vistos esses objetivos, vamos iniciar a nossa aula. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho sobre as estratégias de leituras. Que são estratégias, né? Todas as áreas da nossa vida podemos ter estratégias. O que são estratégias? São atitudes, são condutas que nós tomamos, fazemos e que seguimos para quê? Para que algo seja realizado de uma forma melhor. Então, quais são essas estratégias de leitura? Nós temos aqui duas estratégias que são estratégias metacognitivas e estratégias cognitivas. O que significa isso? Que nós podemos verificar um texto de uma forma consciente, fazer uma leitura consciente, automática desse texto, ou então fazermos uma leitura mais consciente, uma leitura em que nós vamos perceber aí elementos no texto e que vamos nos tornar um leitor o quê? Mais experiente, um leitor mais crítico em relação a esses elementos. Então vamos verificar, primeiramente, quais são essas estratégias. Então vamos saber aí, primeiramente, que são estratégias que estão além da simples cognição. São estratégias que vão mostrar o meu objetivo. Eu vou ter em mente alguma coisa além de simples automação. E os leitores, então, são capazes de dizer o que não entendem sobre o texto e para que estão lendo o texto. Então, quando nós nos deparamos com textos mais difíceis. E também temos aí estratégias inconscientes, automáticas, então, que vão ser aquelas estratégias que nós vamos utilizar simplesmente com a nossa experiência do dia a dia. Então, aquele leitor escolarizado, né, com o mínimo de escolaridade, alfabetizado, ele consegue fazer uma leitura automática. Por meio do quê? Por meio do vocabulário, né, por meio dos seus conhecimentos linguísticos, do uso da língua no dia a dia e daquilo que ele pouco estudou. E vamos verificar, então, nessa leitura automática, quais seriam as características. Primeiramente, né, o leitor tende a reduzir ao menor número personagem, objeto, processo à medida que vai lendo. Então, são estratégias econômicas que o texto apresenta. E aí, claro, quem produziu o texto já utilizou pronomes, já utilizou vários elementos aí que vão tornar essa leitura mais econômica. Por exemplo, existe uma fase na vida chamada puberdade. Todos, meninos e meninas, passam por ela entre os 9 e 12 anos. Então, nesse trecho, o que nós vemos aí? Que a palavra puberdade, né, foi já aí, né, em relação aos meninos e meninas, né, nós temos já uma substituição dessa palavra pelo pronome ela. Então, aí já temos um elemento que vai tornar mais rápida essa leitura, né? Então, essas retomadas
tornam a leitura mais rápida. Temos também um outro princípio importante dessa leitura automática, que é a canonicidade. O que é a canonicidade? Algo canônico é aquilo que nos dá um padrão. Então, uma estrutura canônica é uma estrutura padrão de alguma coisa, é aquela estrutura mais comum de aparecer no dia a dia. Então, nós temos na ordem natural do mundo, uma expectativa, nós vemos aí no dia a dia as coisas acontecerem, e há a questão da normalidade, aquilo que não foge à expectativa do cotidiano. E na linguagem é a mesma coisa. O que é uma ordem canônica? Nós temos aqui, por exemplo, a ordem canônica da língua portuguesa, que é sujeito, depois o verbo e depois do verbo seus complementos, ou seja, objeto direto. E aí, advérbios, se nós tivermos, por exemplo. Então, essa é uma ordem direta da frase em língua portuguesa, chamada de ordem canônica. E isso facilita a leitura? É claro que facilita. Você pode observar que os textos mais fáceis de ler são aqueles em que aparecem muitas frases na ordem direta. Porém, muitas vezes isso não acontece. E aí sim que vai aparecer a dificuldade para o leitor. Por exemplo, nós temos aqui em língua portuguesa um famoso texto que é o hino nacional brasileiro. Como ele se inicia? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Isso significa o quê? Significa que a ordem está completamente indireta, o sujeito não inicia a oração, Então, aí nós temos um texto que se torna mais confuso para o leitor, requer um esforço maior de entendimento. Tanto é que a maioria dos brasileiros, quando diz essa frase, não sabe bem o que está apresentando. Então, aqui nós temos a ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Como ficaria? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, aí nós temos a ordem direta. É claro que o texto é muito mais facilmente compreendido. Ainda nessas estratégias automáticas do leitor, nós temos a coerência. O texto tem que seguir a regra de não contradição, que é não apresentar nenhuma informação que contradiga o seu conteúdo. Então, o texto, ele não deve apresentar contradições. Por exemplo, um texto acadêmico deve apresentar as ideias bem organizadas, em ordem e sem elementos contraditórios. Além disso, a relevância é importante. O que é? É a escolha da informação mais importante ao desenvolvimento do tema por parte do leitor. Quando o leitor vai ler, ele já sabe aquilo que é mais importante no texto. Então, por sua própria experiência de leitor, ele começa já a perceber esses elementos. Porém, não bastam muitas vezes, para nós ampliarmos a leitura e o nosso entendimento, nós temos que nos tornar um leitor mais crítico. E como nós nos tornamos? Pela experiência com textos, lendo cada vez mais. E aí sim, nós temos alguns elementos que já nos dão outras dicas de leitura. Por exemplo, eu tenho o gênero de texto. Quando nós verificamos o gênero textual, ele já é uma dica de o que aquele texto representa. Se ele é uma carta, se ele é um e-mail, se ele é um romance. Então, nós já sabemos como nos aproximar daquele texto. O autor, quem é o autor daquele texto também? Isso é muito importante. O título muitas vezes já nos dá uma dica sobre o tema, por exemplo, que vai ser tratado depois no decorrer do texto. E, além disso, nós temos que fazer inferências. Então, quanto mais experiente e mais crítico o leitor se torna, mais inferências ele vai fazer em relação ao texto. Inferências são aqueles elementos que só podem ser observados a partir
da leitura de texto, mas que não estão claramente ditos, né? Eles estão ali por debaixo das palavras, implícitos, os subentendidos. Então, por exemplo, bati um prego na parede. Quando nós lemos isso, implicitamente na nossa mente já vem que alguém estaria usando um martelo. É claro que isso faz parte do nosso conhecimento de mundo também, né? As inferências só podem ser percebidas por todo esse arcabouço aí, por todo esse conhecimento que nós temos desde o dia que nascemos e que nós vamos acumulando no decorrer da vida. Então, essa leitura crítica, ela é um amplo processo de compreensão. Ela não é apenas realizada por meio dos elementos linguísticos. Então, é uma combinação aí de vários elementos que nós temos. Então, quais são esses aspectos? Sensoriais, emocionais, intelectuais, culturais, econômicos, políticos. Então, todos esses elementos são importantes para uma leitura crítica. Como eu combino esses elementos, meu conhecimento de mundo, meus conhecimentos linguísticos, é que me vai proporcionar uma leitura adequada, né? Então, todos esses elementos é que vão ser combinados de uma forma adequada e proporcionar aquela leitura mais eficaz possível para um determinado leitor. E temos aqui, então, na leitura, quando um leitor se posiciona em relação a um texto, ele vai ter que fazer uma leitura que requer, então, dentro de todo esse contexto que nós vimos, dois níveis importantes. Primeiro é o nível pragmático, que é o nível da interação, né? Quando nós pensamos em pragmática, é o nível interacional. O texto, como objeto de uma mensagem, relaciona-se ao seu destinatário, mobilizando estratégias que tornem possíveis e facilitem a comunicação. Então, aí, essa relação autor-leitor é que é muito importante, né? Essa interação entre essas duas pontas aí, e que uma leitura só é possível a partir desses dois elementos. E o nível linguístico semântico. O texto se atualiza no ato da leitura, levado a efeito por um leitor capaz de reconstruir o universo representado a partir das indicações, pistas gramaticais que lhe são fornecidas. Então, é claro, né, o leitor também ele tem que ter esse nível linguístico, ter um vocabulário adequado, ter aí uma capacidade de compreender cada vez mais esses elementos semânticos, ou seja, que formam o sentido de um texto. Então, agora vamos à nossa primeira interatividade. Indique a alternativa correta. Alternativa A. No processo de leitura, a interação não é significativa. Alternativa B. Para entender o texto, o conhecimento linguístico é suficiente. Alternativa C. O autor, ao produzir o texto, já o dotou de sentido completo. Alternativa D. O leitor não mobiliza uma série de estratégias. Alternativa E. A leitura não é individual, é necessário interação. Então agora você vai pensar um pouquinho e depois eu volto com a resposta.